Paz do Senhor, queridos. Amém? Que alegria estar aqui essa manhã para ouvir a palavra do Senhor, para ser ministrada pela palavra do Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que Ele tem para falar conosco hoje. Amém? Abra suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 11. Eu vou usar a versão NVI. Amém? E diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, ou Sinar, como algumas versões, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam os tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te engrandecemos, e é impossível, Senhor, estar na Tua casa e não sentir a Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja aqui, como já estava desde o louvor, Senhor, desde a abertura, Pai. Oh, Pai, que Teu Espírito Santo fale conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos fixar a Tua palavra no nosso coração, Senhor. E que possamos aprender que não a nós, Pai, não a nós, mas a Ti, toda a honra e toda a glória, Pai. Não a nós, Pai, não a nós, mas a Ti, Senhor, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Eu não sou nada, Senhor, eu não sou ninguém, Deus. O meu nome não precisa ser conhecido, Senhor, mas a Ti, Jesus, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Aleluias. Pode se assentar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar sobre a Torre de Babel, certo? Tem alguém aqui que não conhece essa história? Alguém já aprendeu na salinha das crianças? Alguém já leu um livrinho para crianças sobre a Torre de Babel? Todos nós já ouvimos sobre ela. Mas hoje eu quero trazer alguns fatos importantes para você entender como funcionava aquela torre. E eu quero também trazer para você algo que o Senhor ministrou ao meu coração. E primeiro eu quero falar historicamente como era aquela torre. Eu acho que a maioria das pessoas, quando lê, remete a uma torre parecida com aquela de Pisa, da Itália, uma torre redonda, né? Circular, alta. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar uma imagem aqui para vocês entenderem mais ou menos como que funcionava. A torre, hoje, depois de muitos estudos, de muitos tabletes encontrados da época da Babilônia, a torre parecia mais ou menos com isso. Essa torre, ela se chama zigurate. Ela era uma torre terraplanada, com uma base muito grande. Eles, pelos estudos, diziam que era mais ou menos umas bases de 90 a 90, 91 por 91, e elas tinham mais ou menos 90 metros de altura. Eram torres grandes, mas, pelos estudos, elas não eram uma torre circular, era uma torre nesse formato. Então, para você entender aí, fixar na sua memória, entender que a Torre de Babel parecia mais com isso do que com aquela Torre de Pisa. E essa zigurate era uma torre construída na época da Babilônia, e eles tinham um método construtivo para ela. Eles queimavam os tijolos. Por que eles queimavam os tijolos? Eles tiravam do rio Eufrates, era uma região que estava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Eles tiravam
a matéria-prima do rio Eufrates, eles formavam os moldes do tijolo e eles queimavam para que esse tijolo durasse mais, para que ele fosse firme, para que ele fosse um método construtivo resistente. Porque um pouquinho antes de Gênesis, ali antes do capítulo 11, você vai ver que o povo passou pelo dilúvio. E aí só sobrou Noé e a sua família. Então, os filhos de Noé, eles queriam ter um método construtivo ali que fosse forte, algo que elevasse o nível para que, se acontecesse outro problema, outro dilúvio, talvez, eles tivessem como se esconder. E aí os tijolos eram queimados e eles usavam com betume ou piche, como tem algumas versões. E o betume ou piche, tanto faz, ele é uma matéria-prima que vem do petróleo. E ele é usado para construir. Até hoje é usado para impermeabilizar, por exemplo. Uma matéria-prima resistente. Então, era uma construção muito resistente. E aí, eles começaram a construir essa torre. E ela tinha níveis, tá? Ela não precisaria ser necessariamente com esses níveis iguaizinhos. Aqui é uma imagem ilustrativa, é um desenho ilustrativo. Muitos estudiosos, eles têm várias versões desse desenho, com níveis diferentes. Vários platôs, mas níveis diferentes, mais elevados, com uma altura final de mais ou menos 90 metros. Esses níveis, a média deles eram de 7 níveis. Por isso que se a gente dividir, por exemplo, 90 por 7, a gente não vai ter uma conta legal para níveis. Então, eles acham que eles tinham níveis diferentes, uns mais altos que os outros. Mas lá no final, a gente tinha um santuário. Lá no topo era construído o santuário. E o santuário era só onde os sacerdotes, ou os reis, imperadores, enfim, chegariam até lá. Não era todo mundo que poderia acessar esse lugar, esse nível mais alto. E eles construíram a torre, porque eles queriam alcançar os céus. Mas não alcançar os céus, alcançar ao Senhor. Eles queriam ter o poder de alcançar os céus. A construção de Babel é uma construção que fala sobre orgulho e soberba. E aí até estudando um pouco sobre isso, tem alguns estudiosos que acham interessante os trocadilhos que Moisés faz quando descreve a Torre de Babel. Porque a cidade chamava Babilu, que é como os babilônicos chamavam aquela cidade. Mas a hora que Moisés escreveu aquele texto e colocou ele na Bíblia ali, ele colocou Babel ou Bavel em hebraico, que significa confusão. Ele poderia chamar Torre de Babilu, por exemplo, que é a Torre da Babilônia, mas ele se chama Torre de Babel ou Torre de Bavel em hebraico, que significa a Torre da confusão. E aqui nós vamos entender como aconteceu essa confusão, de que forma essa confusão sucedeu. No versículo 4 diz assim: depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O plano do povo naquele momento não era alcançar a glória de Deus, era alcançar os céus. O povo queria ser autossuficiente, o povo queria ter o controle sobre aquilo. Então, eles queriam estar o mais alto possível para ter o controle sobre aquela construção. E quem sabe assim, no alto, eles conseguiriam enxergar aos céus, enxergar o Senhor, estar mais próximo do Senhor, mas não como uma forma de relacionamento. Mas eles estavam com um plano e intenção totalmente incorretos. Porque o plano do Senhor, vou ler aqui para vocês que diz um pouquinho antes, lá em Gênesis 9:7, diz assim: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. A ordem do Senhor não era, façam uma torre, fiquem nela e não se espalhem. A ordem do Senhor era, vá, se espalhem, multipliquem-se. Levem o meu nome. E eles estavam fazendo totalmente ao contrário. O plano
E a intenção deles não era conforme aquilo que o Senhor tinha planejado. O homem queria a glória e o monopólio. Eles queriam a grandeza e a independência. E o Senhor nos chama para outro tipo de relacionamento. O Senhor nos chama para uma dependência a Ele. E o Senhor nos chama à humildade, não ao orgulho. E Deus, eu vejo que Deus não se preocupava com o avanço da civilização, com o avanço do urbanismo ali. Porque os babilônicos, a Mesopotâmia, era conhecido pelo avanço da arquitetura, o avanço da civilização, métodos construtivos inteligentes. Vocês imaginam, sem informação, sem internet, sem nada, você começar a fazer testes e você inventar métodos construtivos? Quão rico é isso? Hoje em dia nós estamos tão rodeados de informação, nós conseguimos informações tão fáceis que o nosso cérebro parou de pensar. Nosso cérebro parou de se esforçar. A gente quer que deem um resumo para a gente de um livro. Nós queremos o resultado, mas não queremos fazer todo o processo da conta. E o Senhor não estava preocupado com isso. Porque o Senhor nos dá sabedoria. Mas o Senhor estava preocupado com a intenção do coração deles. O Senhor estava preocupado com as torres de orgulho que eles estavam construindo. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqueles homens estavam construindo para a sua própria glória. Eles queriam que o nome deles fosse reconhecido. Eles queriam que o nome deles fosse famoso. A intenção deles era totalmente oposta daquilo que o Senhor queria. Não há problema nenhum, querido, em você ser bem-sucedido, em você ser muito bom no que você faz. Não tem nenhum problema você ser muito reconhecido na sua profissão. Não tem nenhum problema você ser famoso na rede social. Não tem problema você receber muitos likes. Mas, para quem é a glória da sua vida? Para quem a sua vida tem dado glória? Quando as pessoas olham para você, elas reconhecem o seu nome ou elas reconhecem Jesus? Quando elas olham para você, elas reconhecem o grande profissional que você é, que pessoa impressionante, inteligente, ou eles reconhecem o poder e a glória do Senhor na sua vida? Quais são as torres de orgulho que você tem construído para si próprio, para se vangloriar? Você tem trabalhado para sustentar a sua casa e viver bem, ou você tem trabalhado para o seu nome ser reconhecido? Na sua empresa você se esforça porque você é uma boa pessoa e o Senhor tem te dado força para isso? Ou você se esforça para que as pessoas possam reconhecer quem você é? Qual é a intenção do seu coração? Quais são as torres de orgulho que você tem construído na sua vida e que tem, ao invés de chegar mais perto do Senhor, te afastado do Senhor? Muitas vezes os nossos planos são motivados pelo orgulho. Muitas vezes os nossos planos e as nossas construções são motivados pela nossa independência, pela nossa ansiedade por resolver, pela nossa ansiedade por fazer, pela nossa ansiedade de que nós vamos fazer aquilo que nós queremos. Mas o Senhor nos chama hoje para um lugar de dependência. O Senhor nos chama hoje para um lugar de humildade. Um lugar não é onde você vai fazer, não é você que vai acontecer, não é o seu nome que vai ser reconhecido, é o nome dele que será reconhecido. É para ele toda a honra e toda a glória. Não a nós, mas a ele. Quantas torres de orgulho nós temos construído na nossa vida? Nós achamos que estamos construindo algo para chegar mais alto, mas entendemos que nós estamos construindo algo para nós mesmos.
Estamos construindo algo para o nosso bem pessoal, para satisfazer as vontades da nossa carne. Mas o Senhor te chama hoje para uma dependência total. E para um lugar de humildade, um coração humilde. A sua vida glorifica quem? A sua vida glorifica você mesmo? O seu nome ser reconhecido? Ou a sua vida glorifica ao Senhor Jesus? A quem sua vida glorifica? E lá no versículo 5, diz assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Deus, como nosso Criador e Pai de amor, Ele entende que aquele plano não vai funcionar. Ele entende que aquele plano não condiz com o plano que Ele falou ali em Gênesis 9. A concentração e a unidade que eles criaram não era algo positivo, não era algo bom. Eles criaram uma unidade, se juntaram, mas não foi para fazer algo bom. Eles se juntaram e tiveram aquela união para criar algo que os afastavam de Deus. E que os levavam ao pleno orgulho e autossuficiência. Às vezes, nós temos os nossos planos interrompidos. Às vezes, você tem um plano muito forte na sua cabeça. Você já criou um roteiro, você já criou... Tem todo um planejamento. Você fez tudo. E aí não dá certo. E aí você pensa, por quê? Meu plano era perfeito. Não existe plano perfeito sem Deus. O plano perfeito vem dele. Nós podemos, querido, planejar, sonhar, mas nós temos que estar totalmente em sintonia com o Espírito Santo. Porque uma unidade sem Jesus é fragmentada. Não existe uma unidade que permaneça se o foco não for Jesus. Não há uma unidade que permaneça, que resista, se não for Jesus. Então, se hoje você tem vários planos aí na sua cabeça, você escreveu e descreveu vários pontos, vários lugares que você quer alcançar, coloque diante de Deus. Não construa uma torre sozinho. Coloque diante de Deus e veja se é esse o caminho que Ele quer que você siga. Porque talvez você esteja querendo ligar uma ponte. Você quer chegar lá no santuário, lá em cima, para chegar mais perto de Deus. Mas a intenção do seu coração não diz a mesma coisa. Quando um projeto não dá certo, quando algo que você planejou não ocorre conforme você deseja, às vezes é o Senhor te livrando da destruição. Entenda que nem sempre os seus planos eles vão ocorrer da forma que você quer. Entenda também que às vezes é o Senhor cuidando de você e te livrando do mal, te livrando da destruição. Nos versículos finais diz assim: assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Nós não precisamos de grandes construções, de feitos grandiosos, de aplausos. Nós temos que encontrar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Ele é a ponte. Quando eles construíram Babel, eles achavam que aquilo seria a ponte para alcançar o Senhor. Mas não é isso que nos faz alcançar o Senhor. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como diz lá em João 14:6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há como você encontrar ao Senhor sem seguir esse caminho. E aí eu quero levar vocês a
há um parênteses e ligar vocês a dois pontos totalmente diferentes, opostos. Em Babel nós temos confusão, em Babel nós temos orgulho, em Babel nós temos soberba. Mas em Atos 2, eu quero ler com vocês, Deus restaura a unidade. Não por força humana, não pela construção humana, mas em Atos 2, Deus, com o seu Espírito Santo, constrói uma nova era. Eu quero ler com vocês Atos 2, do 1 ao 6. E diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Em Babel, Deus dispersou, e dali surgiu as línguas. Dali surgiu os idiomas. Alguns, os principais iniciais, depois foram surgindo os demais. Mas lá em Atos 2, em Pentecostes, os discípulos foram tomados pelo Espírito Santo de uma forma tremenda. De uma forma que eles não conheciam ainda. E naquele dia, apesar das línguas estranhas que eles falavam, a unidade estava no Espírito Santo. A unidade estava no Espírito Santo. E todos que estavam lá conseguiam entender na sua própria língua aquilo que eles estavam querendo dizer. Porque aquele mover, aquele momento, aquela situação, foi o Pai que criou. Foi Deus que interviu, Deus que trouxe a unidade. Em Babel, o homem tentou alcançar Deus confiando em sua própria força e falhou. Em Pentecostes, Deus veio até o homem dando comunhão gratuita através do Espírito Santo. Aquilo que eles tanto se esforçaram construindo com seus braços, com a sua força humana, não chegava aos pés daquilo que o Senhor podia fazer através do Espírito Santo, em Atos 2. E eu quero falar com você um pouco sobre a igreja. Não seja Babel, igreja. Não seja confusão. Você foi chamado para unir, não para confundir. Você foi chamado para ter clareza, não confusão. A igreja foi chamada para criar comunhão entre o corpo. Ali naquele momento, em Atos 2, nós temos o começo do que seria o corpo de Cristo. Nós podemos falar outras línguas, mas estamos glorificando ao mesmo Deus. Nós falamos em si a mesma língua. E hoje, através do Espírito Santo, as barreiras linguísticas, culturais não são nada, porque nós podemos alcançar as pessoas através de Jesus. Essa barreira foi quebrada, porque Jesus foi a ponte, o caminho. Ele começou a ligar tudo. Deus reverte Babel em Pentecostes. Confusão em comunhão, barreira em ponte. Porque quando Jesus vem, Ele é a ponte que nos liga até a Deus. Ele é o caminho perfeito que nos faz entender quem Deus é. Estamos unidos, queridos, aqui por um propósito. A igreja foi criada para um propósito: glorificar o nome do Senhor. Você está aqui hoje. Eu sei que você tem a sua história, os seus planos, os seus projetos.
Eu sei que você tem uma vida fora daqui. Mas a sua vida, mesmo que seja fora daqui, precisa glorificar ao Senhor. Se hoje existe uma torre dentro de você, de orgulho, de soberba, de autossuficiência, de independência, comece a quebrar hoje. Que você tenha a sua vida totalmente dependente do Senhor. Que você entenda que se não for Ele, que se não for Jesus, nós não chegaremos aos céus. Porque Ele é a ponte que nos liga aos céus. É para lá que nós queremos ir. Não é todo mundo aqui não quer ir para o céu. Jesus é a ponte que nos liga. Ele é o lugar alto que nos conecta ao Senhor. O orgulho, ele divide. Mas o Espírito, ele une. Repita comigo. O orgulho divide. Mas o Espírito une. Somos instrumentos de unidade. Mas uma unidade com plano e convicção vindo dos céus. Plano sem Deus não vai adiante. Plano sem agir de Deus não vai para frente. Você faz parte dessa unidade. Mas você precisa estar conectado nessa convicção que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja foi chamada a ser anti-Babel, a ser algo totalmente diferente de Babel. A igreja é chamada para ser ao contrário de Babel. Você foi chamado para ser ao contrário da confusão, da divisão. Você foi chamado para unir. Você foi chamado para ter clareza. Você foi chamado para ter verdade. Tudo aquilo que for diferente, contrário disso, ore para que seja afastado de você. Ore para que não esteja no seu coração. Que você não tenha torres de orgulho no seu coração. Nem de soberba, nem de autossuficiência. Mas que em seu coração esteja Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te levar para lugares altos. E você vai experimentar. Eu falei hoje com o Senhor de manhã, Senhor, se nós vivêssemos 1% daquilo que eles viveram em Pentecostes, a gente não aguentaria em pé. Porque, querido, quando o poder de Deus vem, quando você abre o seu coração e o poder de Deus vem, você não aguenta. Você não consegue aguentar o amor, você não consegue aguentar o poder, você não consegue aguentar a unção. Hoje eu te convido a viver um momento diferente. Um momento onde você derruba aí o seu altar de autossuficiência, onde você derruba aí o seu altar de soberba, de orgulho, o seu altar de que você resolve tudo, de que você é bom, o seu altar de que nada pode impedir você de realizar os seus sonhos. Que você possa derrubar a sua torre. Que você acha que você está construindo tão bonito para Deus, mas você está fazendo só para você. Só você enxerga. E você quer que seu nome seja reconhecido por isso que você está construindo. Eu vou te convidar a fazer uma oração. Repita após mim, assim. Senhor, queremos construir nossas vidas, não sobre as torres de orgulho, mas sobre o fundamento seguro que é Cristo. Ajuda-nos a renunciar aos projetos que nos afastam de Ti e a buscar pela Tua graça a verdadeira unidade do Espírito Santo. Amém. Fique de pé, vamos orar.
Quebranta aí o seu coração. Esquece quem está do seu lado. E comece a orar ao Senhor. Falar: Senhor, eu quero essa unidade, Pai. Eu quero que a nossa igreja tenha austeridade, Senhor. Para que possamos adorar e glorificá-lo como um só corpo, Senhor. Para que o plano, Senhor, o plano maior, que é o Senhor quem criou, seja executado, seja firmado, seja ampliado, Senhor. Nós não queremos, Pai, torres de Babel para nossa autossuficiência. Nós não queremos que o nosso nome seja reconhecido, Senhor. Nós não queremos só que essa igreja tenha um nome reconhecido. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Seu nome seja reconhecido nessa cidade de Poá. Se esquecerem, Senhor, os nossos nomes, mas lembrarem quem o Senhor é, Pai, nós já seremos felizes e completos, Pai. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos destituir deste orgulho, Pai, que fere, Pai, que separa, que espalha. Que possamos, Senhor, nos afastar daquilo, Senhor, que divide. Que possamos nos multiplicar, Senhor, em amor. Que possamos nos multiplicar, Senhor, visando, Senhor, glorificá-lo, Pai. Porque, Senhor, quem somos nós? Quem somos nós, Pai? Quem somos nós, Jesus? Nós não somos nada, Pai, sem Ti. Nós não somos nada sem Ti, Pai. Toda honra e toda glória, Senhor, deste altar, desta igreja, Senhor, seja para o Teu santo nome, Pai. Que cada ação social seja para a Tua glória. Que cada culto seja para a Tua glória. Que cada louvor entoado deste altar seja para a Tua glória. Que cada vida salva neste lugar seja para a Tua glória. Que Teu Espírito Santo nunca se afaste de nós, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, intensamente uma vida contigo. Nós queremos que esta igreja viva em unidade, Senhor. Oh, Pai, ardendo por Ti, Senhor. Oh, Pai, nós queremos viver uma vida, Pai, em comunhão, plano, intenção, coração, focados em Ti, na Tua glória. Oh, Senhor, nós não queremos ser conhecidos, Pai. Nós não queremos ter nossos nomes estampados em lugares. Nós não queremos likes. Nós não queremos, Senhor. Nós queremos que a Tua glória, nós queremos que o Teu nome seja conhecido. Nós queremos que o Teu nome seja conhecido, Senhor. Faz de nós pessoas humildes. Faz de nós pessoas que reconhecem que não são nada. Faz de nós pessoas, Senhor, que Te amam, que Te louvam, Pai, com tudo que somos. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre este lugar, Pai. Nós queremos viver do Teu amor. Nós queremos viver da Tua graça. Nós queremos experimentar, Senhor, da Tua porção, Pai. Nós queremos experimentar, Senhor, do Teu Espírito. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor, as torres de confusão. Quebra, Senhor, as torres de Babel. Nós não somos Babel. Nós não somos Babel. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Acorde para aquilo que o Senhor fala. Acorde para aquilo que o Senhor fala esta manhã.
boca e comece a glorificar Ele em línguas. Comece a glorificar em línguas. Se você ainda não é batizado, peça ao Senhor que Ele vem, que Ele vem, que Ele vem. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. A Ti e mais ninguém. Exclusivamente a Ti e mais ninguém. A Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Não a nós. 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 Mas a Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia.